Oi, gente, Anderson Hernandes, da Taxus Contabilidade. Vamos falar aqui rapidamente as diferenças entre o microempreendedor individual e o simples nacional. Então, a primeira diferença é a questão do limite. No microempreendedor individual, o seu limite de faturamento, quando se diz faturamento, é vendas total, não é lucro, tá bom? Não vai confundir isso. 60 mil por ano ou 5 mil por mês. Se você ultrapassar, tem uma regra própria, nós temos um outro vídeo gravado sobre isso, você pode procurar no meu canal, então precisa tomar cuidado com relação à questão do faturamento. Já no Simples Nacional, 3,6 milhões, que é o faturamento que você tem, ou 300 mil por mês, que você também não pode ultrapassar. Questão da sociedade. Como o próprio nome já diz, microempreendedor individual, ele não pode ter sociedade com ninguém, é só ele mesmo. Então, ele não pode ter participação de uma outra pessoa na empresa. Já no Simples Nacional ele pode ter 1, 2, 3, 4 sócios, não tem problema nenhum em relação a isso. Terceiro item, multiempresas. Uma pessoa que tenha uma empresa no Simples Nacional, ela pode ter outra empresa? Claro que pode, desde que o faturamento global de todas elas não ultrapasse 3,6 milhões por ano. Então, seguindo essa regra, não tem problema nenhum. Já no microempreendedor individual, ele só pode ter isso, ele não pode participar de outra empresa, não pode ter outra PJ, então ele tem essa restrição. A questão da contabilidade. É obrigatório ter contabilidade para o MEI? Não é obrigatório, mas tem uma regrinha que precisa ser considerada, que se você tiver que distribuir a totalidade dos 5 mil, você precisa ver se isso não daria imposto a pagar. Por quê? Tem um limite de isenção para o MEI, que é 32% sobre o valor total do faturamento para prestador de serviço e 8% para o comércio. Então vamos dizer o seguinte, você tem uma atividade comercial como MEI, você só pode distribuir com isenção de IR 8% desse valor total de 5 mil, se você faturou os 5 mil certinho, tá bom? Se você não fizer isso, você teria que ter a contabilidade. Então a contabilidade ela pode ser um item que você pode optar para que você possa fazer a distribuição integral do seu valor do MEI. Já no Simples Nacional você tem que ter contabilidade. Primeiro porque a legislação obriga as empresas todas a terem contabilidade, e isso inclui também as empresas do Simples Nacional. E segundo também porque se aplica também essa mesma regra. Então você tem uma regra tributária no que diz respeito à isenção, que se você não tiver contabilidade, você se limita a essas bases de cálculo que eu acabei de citar. 32% para prestação de serviço e 8% para o comércio e indústria. Então precisa se preocupar com a contabilidade, sim. Já o imposto, no caso do MEI, é em torno de R$ 45, e no caso do Simples Nacional vai ser conforme a tabela, que pode ser 6%, pode ser mais, pode ser menos. Você precisa ver qual é a tabela que você está enquadrado conforme o código de atividade. Então você vai saber qual é o imposto, e esse imposto ele é progressivo. Então até 180 mil é um valor, depois vai subindo, existe uma tabela progressiva que é considerada os últimos 12 meses da sua atividade, tá certo? Então, seguindo essas regras aqui, você sabe qual é a diferença entre um caso e o outro. Então, para fechar esse assunto, qual é a diferença, para que serve um caso e para que serve o outro? O MEI é para aquela pessoa que começou o seu negócio agora, que tem um pequeno comércio mesmo, talvez um barzinho que ela abriu na frente da sua casa, uma quitanda, ou se for na área de prestação de serviço, ele faz um serviço de ordem pessoal, que é só ele, entendeu? Então esse é o caso do MEI, ele vai ter esse faturamento muito limitado. Agora, a pessoa que já tem um comércio, ela já não pode, por exemplo, se enquadrar no MEI, porque normalmente, se ela tem um comércio um pouco maior, ela já fatura mais do que isso. É muito difícil a pessoa faturar só 5 mil por mês, é muito pouco. Então, no caso, o MEI já não seria adequado, você teria que ter uma empresa no Simples Nacional. E também considerar que se você estourar o seu limite, você corre o risco de ter problemas com o fisco, porque o fisco controla isso. Nós temos casos aí que foram fiscalizados, empresas que compravam muito mais do que os 5 mil reais e estavam enquadrados como MEI, e isso gerou sérios problemas. Eu tive outros casos que nós cuidamos também, de empresas que estavam vendendo para fora do estado e também tiveram problemas porque se enquadraram como MEI e não poderiam por conta da atividade que elas estavam exercendo. Então precisa considerar a regra certinho para que você não tenha problema. Espero que você tenha entendido, de forma bem clara essas diferenças aqui. Muito sucesso, se precisar da gente, pode contar conosco. Um grande abraço, até a próxima.